Dr. José Paulo Neto, crise do capital e suas consequências societárias. Bom dia a todos. Eu queria começar agradecendo o convite da editora Cortez. Lembrando, isso já foi feito aqui na intervenção, na mesa de abertura, a importância que esse seminário adquiriu, não é? Já não é mais um seminário da Cortez. Na sua quinta versão, ele se inscreve como um evento nacional do serviço social. Quero aproveitar também para saudar os companheiros pela passagem do dia de amanhã, não é? Que é o nosso dia. Dizer que eu estou muito contente de estar aqui. Esse é um pedaço da PUC. E um convite para ficar além da importância de ter esse público qualificado aí, é também uma chance de eu reencontrar o meu queridíssimo amigo Cortez, que está cada vez, eu estou observando aqui, ele está cada vez mais um pachá, não está? Olha lá. Bom, queria começar dizendo duas coisas. A ementa que o Alfredo, e que também está nessa mesa com um companheiro já de longa data, a ementa que o Alfredo me atribuiu é mais ou menos a seguinte: o universo e os seus arredores. Não é? É tudo. Os arredores ficam comigo. O Marcelo diz que os arredores ficam com ele. Eu quero dizer da limitação da minha intervenção. Essa mesa, e suponho que as outras também, essa mesa foi cuidadosamente pensada pelos organizadores desse encontro. Eu vou tratar da crise e dos seus rebatimentos societários, em geral, repondo o problema que, afinal de contas, nos persegue desde que somos assistentes sociais. A tão famosa e tão pouco compreendida questão social. São 7 bilhões de pessoas. Por isso eu afirmo aqui, essa oligarquia não ultrapassa 500 pessoas. Que manipulam a produção e o fluxo de riqueza no mundo hoje. Vocês já pararam para pensar nisso? Você já tinha essa informação? Trata-se de um microscópico universo pessoal que controla o conjunto das riquezas sociais e exerce uma determinante ação planetária, que inclusive ladeia as instâncias democrático-formais consagradas no Estado de Direito. Controle e ação, que, como demonstra a experiência dos últimos anos, tem introduzido na cena pública um componente corruptor outrora impensável. Se vocês acham que isso se resume a Mensalão e Demóstenes, vocês estão enganados. Eu fiz uma listinha de ilustres personagens. Olha o que é que envolveu nos últimos 10 anos. Caramba, eu tenho... Não vou falar essa lista, porque senão eu não falo esse. Anthony Gebauer, um lobista norte-americano que foi o negociador da dívida brasileira. Bernard Tapie, empresário e ex-ministro francês. Rotai-Vu, ex-presidente da Coreia do Sul. Pierre Ciar, ex-presidente executivo da Alcatel. Paolo Berlusconi, pelo nome vocês sabem de que família ele é. Willy Klaes, ex-secretário-geral da NATO, da OTAN. Toshio Yamaguchi, ex-primeiro-ministro japonês. Thorstein Molland, ex-presidente do Banco Central da Noruega. Se é uma coisa democrática, é a corrupção. Bom, eu tenho que andar rápido aqui. Todas essas modificações têm 2 elementos centrais.
que é próprio do capitalismo. A translação, ou seja, a passagem da lógica do capital para todos os processos do espaço cultural. Tudo aquilo que é cultura hoje está submetido ao capital. E ao desenvolvimento de formas culturais socializáveis pelos meios eletrônicos. A televisão, o vídeo, a multimídia. Isso muda a cultura da sociedade burguesa. Uma expressão dessa mudança é aquilo que vem sendo chamado de movimento pós-moderno, que é a expressão dessas mudanças, uma vez que os bens culturais passam a adquirir todas as características da mercadoria. Você compra hoje uma camisa, ela sai de moda, a camisa dá boa, mas você joga ela fora. A cultura passa a ser assim, descartável. Então você tem os grandes sucessos que duram um verão. Vocês se lembram quais eram os autores importantes há 2 anos atrás? Não, já tem novos. Tem aqui uma escola superior, aqui em São Paulo. Não é a PUC. Atenção, não é a PUC. Que agora só adota bibliografia de fronteira. É aquilo que foi produzido nos últimos 5 anos. Eu queria saber o que essa gente acha da Bíblia. Carlos Montanho, um companheiro nosso, me deu um depoimento há 4 anos atrás que eu fiquei horrorizado. Mesmo que eu não fale tudo, eu acho que é importante transmitir isso para vocês. Não é? A que ponto chegou a fungibilidade da cultura contemporânea. Carlos Montanho foi dar um curso em Porto Rico. Só o Carlos para ir mesmo a Porto Rico e Ushuaia. Chegou lá, é uma escola que é vitrine, né? Vocês sabem o que é Porto Rico, uma colônia norte-americana. Ele chegou lá, a universidade é uma vitrine. Tem uma biblioteca, segundo o Carlos, que é uma coisa impressionante. Mas só tem livros dos últimos 5 anos. Porque é uma biblioteca atualizada. O que aconteceu na sociedade civil com essas transformações? Enquanto a oligarquia financeira global se movimenta de maneira crescentemente articulada, encontrando canais e instituições para dar forma aos seus projetos, as tradicionais expressões e representações das classes e camadas subalternas experimentam crises visíveis. Vejam o movimento de dessindicalização e os impasses político-partidários daqueles partidos que historicamente foram os canais de expressão das camadas subalternas. E, ao mesmo tempo, surgem, no espaço social, os chamados novos sujeitos coletivos, de que os novos movimentos sociais, Marcelo Creio vai tematizar isso, são o sinal mais significativo. Tais movimentos, demandando novos direitos e aspirando a ampliações do Estatuto de Cidadania, vem vitalizando a sociedade civil e renovando pulsões democráticas. Na medida, contudo, em que esses movimentos, até agora, não se imbricaram, não se articularam a instâncias políticas capazes de universalizar interesses e motivações, o seu potencial emancipatório vê-se frequentemente comprometido, seja com o corporativismo, seja com a despolitização. Em outubro, eu estava saindo do Rio de Janeiro, tinha uma grande manifestação contra a corrupção. Esse negócio de defesa da ética na política. Eu fiquei horrorizado quando os organizadores de uma grande manifestação impediram políticos de falar na manifestação. Olha que raciocínio primata. Se é político, é corrupto. Todo mundo é igual. Estou vendo pessoas aqui fascinadas com o movimento dos... Como é que é o movimento dos espanhóis? Não é por acaso que eu esqueço sempre o nome disso. Não é inconformado, não. Los indignados. Esse negócio é extremamente reacionário, porque é despolitizado. Então, movimento social, tem que olhar isso com criticidade. Não pode ser assim, vem de baixo é bom. Não é assim, não. E o Estado burguês também experimentou profundas modificações. A mais importante delas
não vou poder me deter aqui, é a transferência para a sociedade civil daquilo que historicamente foi função do Estado. Né? Em nome da autonomia, da iniciativa, da independência da sociedade civil, por favor, cuidem da saúde, não é? Cuidem da educação. E tem gente que acha bom isso. Olha que beleza, a sociedade civil está se movendo. A última moda agora nas escolas, né, certamente vocês sabem, sobretudo quem é mãe, é a escola dizer, educação não é problema só nosso. Como não é problema só nosso? Tem ou não tem uma divisão social do trabalho nessa escola? Eu boto meu filho na escola e eles lá que resolvam o problema. Não, mas agora é importante, tem reunião de pai toda semana. Eu vou ter que suprimir muito, porque o meu ditador aqui do lado... Nenhuma dessas modificações, nenhuma, trouxe qualquer ganho aos trabalhadores. Nenhuma. Elas lhe custaram, em primeiro lugar, os seus postos de trabalho. O desemprego, tomadas as cifras mundiais, vem crescendo desde os anos 80. Em segundo lugar, custaram aos trabalhadores, mediante o aumento da exploração, com pressões sobre os salários daqueles que conseguiram manter os seus empregos, derivando em ponderável aviltamento do padrão de vida. E custaram-lhes, em terceiro lugar, um forte ataque aos sistemas públicos de seguridade social. O que nós constatamos na entrada da presente década, ou como gostam de falar os assistentes sociais, no terceiro milênio, o que nós constatamos é que a pauperização relativa e ou absoluta cresceu para a maioria esmagadora da população do planeta. E quem está dizendo isso não é um velho comunista. Isso são constatações verificadas até nos documentos do Banco Mundial, a partir de 91, e nos vários relatórios do PNUD, especialmente a partir de 2005. PNUD, vocês sabem o que é, né? É claro que os trabalhadores não caminham bovinamente para o matadouro. E em todo o mundo, eles estão travando lutas defensivas. Eu quero frisar esse defensiva. Classe operária, nos anos 80, sofreu uma das suas maiores, se não a sua maior derrota histórica. E o movimento dos trabalhadores, não apenas do proletariado estrito sensu, mas dos trabalhadores, está travando, em todas as latitudes, lutas defensivas. Para quem acha que o movimento dos trabalhadores entrou em adormecimento ou em coma, está mal informado. Está lendo o Estado de São Paulo, o Globo e a Folha. Não é? Que é a maneira mais simples da gente não saber nada sobre o mundo. Agora, são lutas defensivas. E essas lutas, até agora, carecem de um padrão de articulação e de um padrão de universalização. Luta social sem partido político, que é a única instância capaz de articular e de universalizar, é luta social perdida. Entra na história como gesto de heroísmo, como sinal de resistência, mas está perdida. Bom, você me dá mais 5 minutos? Quero dizer que o capitalismo, notem, o capitalismo, como Marx disse, tem uma função civilizatória. O capitalismo foi civilizador. Criou um mercado mundial que permitiu o aparecimento do homem reconhecendo-se a si mesmo como ser genérico. O capitalismo criou uma literatura mundial. O capitalismo quebrou as muralhas que isolavam os povos.
Mas essa missão civilizadora, o capitalismo a desenvolveu de modo bárbaro. Eu me lembro que nos 500 anos comemorativos da descoberta ou da chegada do europeu à América, em 1992, criou-se uma polêmica. Aquilo foi progressista ou não foi progressista? Olhem a chacina, o genocídio praticado por espanhóis, portugueses, holandeses, franceses. Lembro que houve um debate lá no Rio, eu quase fui apedrejado quando eu disse, isso foi progressista. O descobrimento de escrutínio da América foi um passo enorme que a humanidade deu em direção ao futuro. Ele foi progressista. Mas como tudo que ocorre no capitalismo, ele não é só progressista. Ele significou um avanço civilizatório produzido a partir da barbárie. Não há uma relação de exclusão entre civilização e barbárie. A gente não pode pensar em termos de exclusão. O capitalismo foi civilizador por meios bárbaros. Entretanto, na visão desse modesto estudioso aqui, eu estou convencido que no final do século XX, nas 3 últimas décadas do século XX, o capitalismo esgotou as suas possibilidades civilizatórias. Isso tem muito a ver com a natureza da produção capitalista, que, como bem chama a atenção o professor Mesaros, ela hoje é necessariamente uma produção destrutiva. Isto se irradia na totalidade social que é a ordem burguesa. Como é que a gente vai ver que isso aparece agora? E eu acho que isso tem tudo a ver conosco, assistentes sociais. Em primeiro lugar, na virada do século, a guerra e a indústria bélica, que sempre foram essenciais ao modo de produção capitalista. Não foi o capitalismo que inventou a guerra, obviamente. Mas no capitalismo, a guerra e a indústria bélica têm um papel econômico essencial. É a saída da crise. Ela mudou de função. Porque agora ela se transferiu para o espaço da segurança pública, mesmo em momentos de paz formal. Está configurada a militarização da vida social. Vocês têm uma ideia do que são as empresas de segurança privada? Essa, junto com a indústria bélica, é a única, aspas, indústria que cresce nos Estados Unidos. Esse dadozinho é gostoso. Ela cresce nos Estados Unidos desde 1990, na ordem de 300% ao ano. Nos anos 90, esse dado é de 90, final da década de 90, a segurança privada tornou-se o principal meio de proteção da nação, superando a segurança pública em 73%. O gasto anual em segurança privada foi estimado em 52 bilhões de dólares. E o número de formalmente empregados foi de 1,5 milhão de pessoas. No que tange à segurança pública, o gasto estimado foi de 30 bilhões. O outro foi de 52. Com uma força de trabalho de aproximadamente 600 mil pessoas. A segurança privada envolve 1,5 milhão. Beleza isso, né? O que você tem? Tem aquilo que o Vacan chamou de substituição do estado de bem-estar social pelo estado penal. Não é por acaso que os maiores encarceradores do mundo são os Estados Unidos, a China, a Rússia e, como vocês sabem, o Brasil. O Brasil está entre os maiores encarceradores do mundo. As últimas estimativas o davam já, em termos relativos, como o primeiro encarcerador do mundo. Bom,
Isso significa o quê? Que a repressão deixou de ser uma excepcionalidade. Ela vai se tornando um estado de guerra permanente. Mas atenção, dirigida aos pobres, aos chamados desempregados estruturais, aos trabalhadores informais. E esse é um estado de guerra que se instala progressivamente nos países centrais e nos países periféricos. Não posso me deter, mas o Rio de Janeiro é hoje um caso típico dessa militarização da vida social. Mas esse estado de guerra permanente não se manifesta apenas na repressão institucional. Ele não se manifesta apenas no encarceramento massivo. Se vocês estão bem sentadinhos, eu vou lhes dar um dado sobre o paraíso tropical. Entre 1979 e 2008, no Brasil, morreram violentamente quase 1 milhão de pessoas. Número que pode ser comparado ao de países expressamente em guerra, como Angola, que demorou 27 anos para chegar a uma cifra semelhante. Em poucas palavras, parece que só a hipertrofia da repressão do Estado burguês pode dar conta da população excedentária em face das necessidades do capital. Mas não é só. Tem outro pedaço. Esse diz respeito a nós diretamente. O novo assistencialismo, a nova filantropia que satura as várias iniciativas, estatais e privadas, mediante as chamadas parcerias público-privado, que configuram as políticas sociais implementadas desde os anos 80 e 90 para enfrentar o quadro de pauperização contemporânea, que é o novo nome de quê? Da questão social, nova ou velha. Já não se está diante da filantropia tradicional, de base confessional ou laica, que marcou os modelos de assistência social que emergiram, que emergiram no século XIX, nem muito menos dos modelos protetores ou de promoção social que vieram a institucionalizar-se a partir do estado de bem-estar social. A política social dirigida agora aos qualificados como excluídos se perfila, reivindicando-se sempre como inscrita no domínio dos direitos, enquanto específica do tardo capitalismo. Ela não tem nem mesmo a pretensão formal de erradicar a pobreza, mas de enfrentar apenas a penúria mais extrema, a indigência. Conforme seu próprio discurso, pretende confrontar-se com a pobreza absoluta, vale dizer a miséria. O minimalismo dessa proposição trata-se de algo minimalista. Pode ser apreciado na Declaração do Milênio, de 2000, consensuada na Organização das Nações Unidas. Através dos objetivos do milênio, a proposta, ou se vocês quiserem, a promessa de, aspas, libertar os nossos semelhantes, homens, mulheres e crianças, das condições abjetas e desumanas da extrema pobreza. Só disso que se trata, não é da pobreza não, é da extrema pobreza. Mais precisamente, a proposta, que é de 2000, é em 15 anos, ou seja, até 2015, reduzir a extrema pobreza pela metade. Esse é o primeiro objetivo do desenvolvimento do milênio. Reduzir pela metade a percentagem de pessoas que vivem com menos de $1 por dia. Não tem nada mais minimalista do que isso. Apesar desse espantoso minimalismo, frente a uma questão social maximizada, os vários relatórios sobre o desenvolvimento humano, anualmente preparados pelo PNUD, ainda que enfatizem ganhos desse programa, deixam claro que seus objetivos, repito, minimalistas, dificilmente serão alcançados. Pois é precisamente esse minimalismo que tem factualmente caracterizado os vários programas que, por via de transferências de renda, programas de rendas mínimas. Abro um rápido parêntese. Imagina os nossos companheiros que na Europa estão metidos nos programas de salário cidadão, de renda mínima, o que eles vão fazer agora, não é? De repente, o Estado, não tem dinheiro. Tem dinheiro para pôr no banco, não é? Tem dinheiro para salvar o sistema bancário. Bom, é precisamente esse minimalismo que tem factualmente caracterizado os vários programas
que, por vias de transferência de renda, têm sido implementados em alguns países capitalistas centrais e em muitos países periféricos. A experiência de mais de uma década, especialmente na América Latina, é muito pouco promissora. Na medida em que não se conjugam estes programas com transformações estruturais, e essa é uma das condições políticas para que o tardo capitalismo suporte. Olha a contradição. Esses programas, se ligados a transformações estruturais, têm fortes impactos. Mas o não serem ligados a transformações estruturais é a condição para que eles sejam implementados. Me faça entender? Não quero entrar aqui no caso brasileiro, mas vejam. Os programas de transferência de renda aí, se tivessem vinculados, por exemplo, a uma efetiva política de reforma agrária, teriam impacto. Quero lhes dizer que o governo Dilma assentou menos que Fernando Henrique nos seus 2 mandatos e Lula nos seus 2 mandatos. E o governo da Dilma não começou ontem. Então vejam, esses programas que poderiam ter algum impacto se fossem articulados com transformações estruturais, a condição deles é substituir as transformações estruturais. Nessas condições, eles acabam por cronificar-se como programas emergenciais e basicamente assistencialistas. Se a minha argumentação tem algum sentido, a articulação orgânica de repressão às classes perigosas e a assistencialização minimalista das políticas sociais dirigidas ao enfrentamento da questão social constitui a face contemporânea da barbárie. Se o capitalismo vem barbarizando, a sua face contemporânea é a repressão às classes perigosas, se vocês quiserem, a criminalização dos pobres, que já foi bastante debatida entre nós. Mas isso, mais esse minimalismo, caracterizam a barbárie que não está lá na frente, já está aqui. Muito obrigado.